Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Juízes, no capítulo 19. E, irmãos, antes de fazer a leitura desse texto, me permitam aqui alguns aspectos que precisam ser pontuados para o nosso entendimento desse texto aqui. Primeiro, queridos, nós estamos fazendo uma exposição sequencial de livros da Bíblia. E isso é muito bom, porque ensina a igreja a ler a Bíblia de forma continuada. Nós não cremos em caixinhas de promessa. Vocês sabem aquelas caixinhas de promessa que só tem coisa boa nela, né? E de repente você está passando por um momento ruim, alguém mete a mão lá e puxa e lê aquele versículo e só sai coisa boa, só que coisa boa fora de contexto. É a palavra de Deus retirada do seu contexto original e muitas vezes passamos a acreditar em promessas que não são promessas da palavra de Deus. Quando nós expomos textos de maneira sequencial, nós ensinamos, nós aprendemos a ler a Bíblia como de fato ela precisa ser lida. E nós aprendemos também, irmãos, por meio da exposição da Escritura, a nos aproximarmos do texto bíblico de forma mais apropriada, entendendo o seu contexto, entendendo a gramática do texto. Isso instrui o nosso coração a que nós nos aproximemos de forma mais correta das Escrituras. Só que, quando nós passamos por todos os textos, nós corremos o risco em chegar entenda a palavra risco aqui, né? De chegar em determinados textos que são difíceis. Eu não falo aqui de uma dificuldade exegética nesse texto. Ele é relativamente fácil, é uma narrativa, então não é difícil da gente estudar esse texto. No entanto, nós chegamos em casos difíceis. Eu lembro que, quando minha primeira filha era pequena, ela começou a ler a Bíblia a partir de Gênesis. Eu acho que ela tinha uns 7, 8 anos por aí, e ela chegou num determinado texto assim bem complicado, onde existia ali, sabe aquele texto de Noé, né, de Noé quando sai da arca, né, e de Ló, e as suas filhas o embebedam, né, e tem relações, e ela chegou assim, mãe, o que é isso? Então, assim, é a palavra de Deus, irmãos, e a gente tem que sentar, né, e muitas vezes dizer assim, comece a ler João agora, mas em outras vezes a gente precisa sentar e explicar o texto. Esse texto é um texto bem difícil. Esse é um texto que eu confesso aos irmãos que todas as vezes que eu parava para ler durante a semana, para estudar esse texto, eu chorava nesse texto. Porque é um texto muito pesado. É um texto muito solene nesse sentido. E a gente percebe, inclusive, no narrador, na pessoa que escreveu esse texto, na época lá já do rei Davi, a forma solene como ele finaliza esse capítulo. Então, eu convido a você a ler esse texto com a solenidade que é devida não só a toda a palavra de Deus, mas principalmente a esse evento que aconteceu na história de Israel e que faz parte da história da igreja. A ponderarmos, irmãos, de forma muito séria e muito grave sobre o que a palavra de Deus nos instruirá aqui nessa manhã, porque disso depende a nossa vida, irmãos. Então, eu convido você a lermos esse texto em duas partes. Como é uma leitura longa, são 30 versículos, eu farei em duas partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 13. Então, a gente faz a exposição dessa primeira parte, depois a gente continua do versículo 14 até o versículo 30, ainda hoje, se Deus quiser, expondo aí a segunda parte do texto, tá bom? Juízes, capítulo 19, de 1 a 13. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longe da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou e tornou para a casa de seu pai, em Belém de Judá. E lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez estar na casa do seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam, e o casal se alojou ali. Ao 4º dia madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse a seu genro, fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam.
Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e se alegre o teu coração. Contudo, o homem levantou-se para partir. Porém, o seu sogro, instando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te e detende-vos aqui até o declinar do dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina, e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando. Peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã, de madrugada, levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora, e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passamos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá e em Ramá. Amém, irmãos. Vamos orar? Senhor, nós abrimos aqui a Tua palavra, lemos a Tua palavra, cremos que ela foi inspirada pelo Senhor e foi dada ao Teu povo como instrução. Pedimos que o Senhor nos edifique por meio dela, que o Teu Espírito, que é o Espírito da verdade, nos abençoe, conduzindo a Tua palavra, que é a verdade, e aplicando ao nosso coração. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Até que ponto o pecado pode conduzir uma pessoa? Lembre que, logo após a queda, a transferência de responsabilidade, passar a culpar o próximo, o primeiro homicídio, foram coisas quase que imediatas. Aquelas coisas passaram a fazer parte da história do povo criado pelo Senhor naqueles dias, naquele momento. Foi rápido assim. No capítulo 6, nós temos uma corrupção, irmãos, tão generalizada, que é relatada para a gente ali em Gênesis, que a gente vê Deus tomando uma decisão. O narrador de Gênesis, Moisés, quando escreve aquele texto, ele tenta expor um sentimento que se passou no coração de Deus, que seria muito parecido com o arrependimento que passa no nosso coração. É certo que Deus ele não se arrepende. No entanto, a tristeza no coração de Deus, por perceber ali a que ponto a humanidade havia chegado, ela se assemelha a um tipo de arrependimento que toma o nosso coração em determinados momentos. E Deus, então, decide destruir a terra por meio de um dilúvio. Ele chama Noé e sua família a que construam a arca, e Noé se torna um pregador da sua geração. Durante 120 anos, Noé anuncia àquela geração que o dilúvio viria e que destruiria a terra. Mas só entram naquela arca Noé, seus filhos, a sua esposa e as esposas dos seus filhos. As pessoas não creem na pregação de Noé. As pessoas não dão ouvidos à pregação de Noé. E toda a humanidade, irmãos, é destruída pelo dilúvio, por causa do pecado e das proporções que ele tomou. O pecado, irmãos, é verdadeiramente uma desgraça, e a queda relatada em Gênesis capítulo 3 foi a maior desgraça que aconteceu em toda a existência humana. Até que ponto alguém pode ser conduzido pelo próprio coração? Até que ponto o coração de uma pessoa pode levá-lo? Em sua história, de forma pessoal, de forma particular, até onde o pecado já conduziu você? Até onde o seu próprio coração já conduziu você? De repente, coisas, aspectos na sua vida que você diria assim: jamais farei tal coisa, jamais participarei de tal coisa, jamais direi tal coisa, jamais agirei dessa forma. Ou muitas vezes nós tivemos uma criação muito difícil e nos pegamos agindo como os nossos pais agiram, ou agindo como as pessoas que não conhecem a Deus agem, mas antes olhávamos para trás e dizia assim: jamais eu farei tal coisa. Até que ponto, até onde o seu coração já conduziu você?
De que forma você tentou encobrir? De que forma você tentou maquiar as situações? Como foi que você deu o seu jeito aí, ou os seus pulos, para que de alguma forma aquilo que foi tão feio, aquilo que foi tão cruel, aquilo que foi dito por você que jamais seria feito, fosse agora encoberto? Há uma notícia, irmãos, para mim e para vocês, é que nada do que fazemos está encoberto aos olhos do Senhor. Nem tampouco os nossos pensamentos ou as nossas motivações estão encobertas ao Senhor. Antes que a palavra nos chegue à boca, o Senhor já a conhece toda. O Senhor sabe por que nos assentamos, o Senhor sabe por que nos levantamos, Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Mas muitas vezes, irmãos, assim como acontece aqui no livro de Juízes, sabedores de tudo isso, nós passamos a desconhecer a Deus. E eu faço questão de relembrar os irmãos aqui esse circuito percorrido pelos cidadãos do reino, pelo povo de Deus, aqui relatado no livro de Juízes. Eles esqueceram do Senhor. E lembrem, irmãos, esquecer-se do Senhor não é esquecer o nome de Deus. Não é deixar de crer que Ele existe. No entanto, o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso interfere na minha existência? E para eles agora não interferia mais em nada. É como se Deus fosse apenas algo do imaginário popular, mas não intervisse mais na minha vida, não tivesse mais peso algum na existência, não definisse ou não fosse mais o definidor das coisas, fosse apenas um ator dentro de uma peça que se virou, se fechou a cortina e aquela peça acabou. Fica apenas na lembrança de que ele existiu ou de que ele é um personagem distante. Eles esqueceram do Senhor. Eles não buscavam mais a lei do Senhor. Eles não buscavam mais a vida com Deus. O relacionamento com Deus havia sido partido, esquecido ao longo da história. Mas não só isso. Eles esqueceram daquilo que os seus pais lhe contaram. Eles não nasceram no tempo do Êxodo, mas os seus pais comunicaram para eles tudo o que Deus fez, como Deus os conduziu. Aquela pergunta que nós falamos aqui com base em Deuteronômio 6, um dia os filhos perguntarão aos pais, o que foi, por que nós temos que guardar os mandamentos e estatutos do Senhor? A palavra que estará, ou que está no coração dos pais, então ela é comunicada aos filhos. Não como sendo história da carochinha, mas como sendo verdade. E aí os filhos crescerão conhecendo ao Senhor. Irmãos, esse processo de comunicação foi quebrado. E lembre que no final do livro de Josué, Josué diz assim, olha, escolhei a quem vocês vão servir. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ele havia decidido, estava comunicando aquela decisão diante do povo, de que ele não abriria mão de repassar o legado da vida com o Senhor, da palavra do Senhor às próximas gerações. E aqueles pais, irmãos, eles vão até a frente, eles entram em aliança com Deus, eles se consagram ao Senhor e eles afirmam que o Senhor é o seu Deus e eles comunicarão às próximas gerações. Porém, o capítulo 2 do livro de Juízes é marcado por uma série de desastres. Porque, ao entrar na terra prometida, eles não só esqueceram do Senhor, mas eles esqueceram também dos atos salvíficos de Deus. E quando se esquece, irmãos, dos atos salvíficos de Deus, esquece-se da própria identidade. Porque, veja, se eles esqueceram daquilo que Deus fez, os retirando da terra do pecado, da terra da escravidão, e os conduzindo à terra prometida, a terra que ele prometeu a Abraão, meus irmãos, eles não sabiam mais quem eles eram. E eles passaram, então, a assimilar toda a cultura pagã. Eles começaram a desobedecer a palavra de Deus e deram seus filhos em casamento para os pagãos da terra. Eles tomaram as filhas e os filhos dos pagãos e casaram-se também com eles. E houve uma mistura de culturas ali. Então, continuava-se sabendo o caminho da igreja. Continuava-se sabendo o que se deveria fazer no dia do Senhor. No entanto, meus irmãos, a vida como um todo era desenvolvida de maneira pagã. Havia um sincretismo, havia uma bagunça. E nós vimos isso desde o capítulo agora 17, pensando de forma mais específica nesse contexto.
A partir do capítulo 17, nós temos ali não mais a história de um juiz, mas várias histórias. Primeiro da tribo de Dan, quando Sansão, que fazia parte da tribo de Dan, e o capítulo 17 e 18 apontam para a tribo de Dan, e agora, a partir do capítulo 19 até o capítulo 21, nós temos os olhos mais voltados de forma específica para a tribo de Benjamim. É como se o narrador fizesse questão de mostrar para a gente aspectos dessas duas tribos, mas que representavam, de maneira geral, todas as outras tribos. Porque todas as tribos de Israel, irmãos, estavam corrompidas. Elas estavam vivendo essa assimilação e esse desenvolvimento do paganismo misturado com aquilo que Deus havia falado para eles. E esse capítulo, irmãos, que marca o início desse olhar mais específico para a tribo de Benjamim, ele nos traz algo muito sério, aspectos muito graves. E por isso, eu pensei no tema desse sermão com base no versículo 30, que nós leremos daqui a pouquinho. E o tema que eu dou para esse sermão é: pondere, considere e fale. Nunca se fez, nem se ouviu tal coisa. Pondere, considere e fale. Nunca se fez, nem se viu tal coisa. E dividindo, então, esse texto em duas partes, vamos para a primeira parte, então, que nós lemos aqui, que é do versículo 1 até o versículo 13. Nós temos uma história aqui, irmãos, que é uma história muito complexa e muito triste, que já mostra o coração do levita. Nós vimos aqui, na semana passada, um outro levita, aquele levita que saiu da tribo de Judá, lá de Belém de Judá, e foi para regiões montanhosas de Efraim, ou para a tribo de Dan, e lá se corrompeu. Nós temos aqui agora um outro levita. Esse levita, ele é da região de Efraim, e as montanhas de Efraim eram onde ficavam localizado o tabernáculo do Senhor na cidade de Siló. Era lá que era a casa de Deus, o local de adoração. E esse levita, ele está servindo a Deus lá. E ele sai da região montanhosa de Efraim, da cidade de Siló, e ele desce, e ele encontra uma concubina, que é de Belém de Judá. Ele está zanzando, como diz o Matuto, né? Ele está peregrinando sem nada na cabeça, simplesmente passeando por aí, ele encontra essa mulher. O que é uma concubina? Uma concubina, irmãos, era uma mulher de segunda classe. Perdão as irmãs a esse termo, mas é o que é narrado na história. Era como se fosse uma mulher fácil, uma mulher que vivia muitas vezes até em prostituição. E ela era tomada como um tipo de segunda esposa, ou como alguém que se tem um relacionamento visando principalmente a intimidade sexual de forma esporádica, mas que não se tem um compromisso real com ela. Deus nunca estabeleceu isso. O princípio da criação permanecia, irmãos, e a desgraça que a gente percebe na vida de Abraão, na vida de Jacó, na vida de Davi, por exemplo, e de tantos homens de Deus, é exatamente porque eles possuíam mais de uma mulher. Eles casavam-se, e isso era a assimilação do paganismo dentro do povo de Deus, e isso nunca foi autorizado pelo Senhor. Era de encontro à vontade de Deus essa realidade. A vontade de Deus, e um levita poderia casar-se com uma mulher de uma das tribos, mas não é o que acontece aqui. Ele simplesmente olha para uma concubina e assume aquela concubina como mulher. Uma mulher que provavelmente vivia em prostituições, uma mulher que vivia distante do Senhor, uma mulher que quebrou a lei do Senhor e vivia em desobediência ao Senhor. Essa mulher, ela é tomada por esse homem para ser sua esposa. Mas poderíamos pensar, irmãos, que essa poderia ser uma atitude de resgate. Alguém que estava olhando para uma mulher que não era tão digna assim e estaria resgatando essa mulher de um vil proceder para que agora ela fosse honrada e de repente tivesse a vida transformada e fosse agora uma mulher consagrada ao Senhor. No entanto, o que o texto vai dizer, já no versículo 2, é que essa mulher aborreceu-se daquele levita e o deixou. O texto original, irmãos, nos dá a impressão que houve uma relação de adultério por parte dela.
A palavra aborrecer-se aqui é como se ela olhasse para aquele homem como repugnante. É como se ela olhasse agora para aquele homem e dissesse assim, você não me basta mais. E ela cometesse então o adultério e resolvesse voltar para a casa de seu pai. O que esse homem faz? Esse homem espera um período de 4 meses e decide buscar aquela mulher. Ele vai até a terra de Judá, e esse era um homem, ainda que um levita, era um levita que tinha algumas posses. O texto vai nos dizer que ele tem 2 jumentos, que ele tem um servo, e que ele prepara aqueles animais e faz essa viagem. Era um levita que tinha algumas condições financeiras boas. E ele desce, então, do norte, a gente está pensando aqui nas montanhas de Efraim, até o sul, Belém de Judá. É uma caminhada longa. E é uma caminhada onde ele está passando por terras onde nem tudo foi dominado por Israel. Lembrem os irmãos que Israel falhou na sua missão de conquistar a terra. Ele não confiou no Senhor, ele desobedeceu a Deus e muitas vezes até ele fez com que povos pagãos permanecessem com outros interesses naqueles povos. Então, eles estão passando por regiões que não são tão seguras assim. E ele chega então até Belém de Judá. Quando ele chega em Belém de Judá, nós temos aqui um homem que se alegra muito com a chegada dele, que é o pai da moça. E no texto que nós vamos, esse texto que nós pegamos para estudo, na primeira parte, nós perceberemos que não existe aqui um diálogo com a moça em si. Esse diálogo passa a existir entre o pai da moça e entre o levita. É como se aquela mulher, ou a opinião dela, ou o que ela fez, ou o que ela quer, não importasse ou não fosse de importância para nada. O narrador passa a nos mostrar agora o diálogo tão somente entre o pai e o diálogo entre o levita. E esse diálogo, irmãos, é marcado por uma hospitalidade extrema aqui do pai da moça. Ele se alegra com a chegada do levita, só que a gente percebe que uma estadia que deveria durar 3 dias, dura 5. Por causa dessa hospitalidade extrema. Eu não quero que você vá, vamos nos alegrar, tem mais vinho para você, tem mais comida para você, passe mais uma noite. Qual era a intenção desse pai? Eu fiquei me perguntando isso durante a semana, eu ouvi algumas pregações sobre esse texto, que divergem um pouco no porquê dessa hospitalidade, mas os comentaristas eles são unânimes a dizer que havia uma preocupação no coração do pai dessa moça. Por quê? Porque ela sendo uma concubina e ela tendo adulterado com um homem que a toma por um tipo de esposa, o risco da lei que havia diretamente para ela era de uma denúncia ao sacerdote e de morte por apedrejamento por causa do adultério. Nós encontramos no Evangelho uma mulher que foi pega em flagrante adultério, e aquela mulher é levada pelos fariseus, e ela é levada até a presença de Jesus, e eles perguntam o que é que eles farão com aquela moça, o que é que a lei diz sobre isso. E a lei era clara. Só que Jesus ele traz o espírito da lei ali, daqueles homens que estavam usando a sua régua para medir a injustiça ou o pecado daquela moça, e Jesus diz assim, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens, então, eles são postos no seu lugar. Porque, veja, não existia um processo ali correndo. Ela não estava na presença do sacerdote. Aqueles homens estavam querendo fazer justiça com as próprias mãos. E Jesus questiona aqueles homens. E aqueles homens, então, largam as pedras e saem. Aquele não era um processo legal. O processo legal seria ser levado à presença do sacerdote, ser comprovado ali por meio de provas e, então, ser instituída a pena. Meus irmãos, essa mulher corre esse risco. E talvez, essa seja a preocupação no coração do seu pai. Ele está fazendo com que o levita se demore ali, porque ele quer saber de fato quais as intenções daquele levita. Se a sua filha será encaminhada de volta para casa e viverá, ou se de repente aquele homem fará uma denúncia. O texto não diz o que é discutido, as minúcias do que é discutido entre eles. Mas o fato é que há uma hospitalidade extrema e um pedido extremo para que aquele homem permaneça ali. Chega no 5º dia e aquele homem, por volta do meio-dia, ele resolve então partir. O risco de fazer uma caminhada à noite era grande, irmãos, por causa daquilo que já falei aos irmãos. Não eram todos israelitas que habitavam a terra, por isso as cidades não eram seguras.
povos pagãos, povos que não obedeciam à lei do Senhor, o risco de serem assaltados, de correrem o risco da própria vida, era uma realidade. E aqueles homens, então, eles caminham e eles estão se aproximando de uma cidade chamada Jebus. Jebus, que nós conhecemos posteriormente por Jerusalém, foi uma cidade dominada pelos jebuseus. E ela fez parte das cidades que Israel não conseguiu se apossar delas. Nesse tempo aqui, e até o rei Davi, Davi é quem derrota os jebuseus e toma Jerusalém, e torna Jerusalém a cidade de Davi. Até o dia de Davi, irmãos, tomar Jerusalém, Jerusalém permaneceu debaixo do controle dos pagãos. E nesse sentido aqui, ele olha para aquela cidade, o seu moço diz assim, vamos parar e vamos ficar em Jebus. E ele diz assim, não, nós não ficaremos lá. E a razão que ele nos dá no texto, irmãos, é uma razão muito preciosa. Ela não faz parte dos nossos irmãos. Ela não pertence a Israel. Não é seguro para nós. Nós buscaremos uma cidade dos nossos irmãos, das tribos que fazem parte do nosso povo. A interpretação, a percepção do levita aqui está muito boa, está precisa. É como se você chegasse numa cidade e você fosse procurar segurança entre os seus irmãos. E é interessante, você pode viajar para estados diferentes, você pode viajar para países diferentes, mas parece que quando você chega numa igreja, quando você está entre irmãos, você se sente em casa. Você se sente, de certa forma, seguro. E é assim que deveria ser. Por exemplo, na história da igreja é contado para a gente que, durante muito tempo, o cristianismo foi uma religião subversiva. Era proibido se falar de Cristo. E como é que os cristãos se reconheciam? Por vários símbolos que nós temos hoje. Por exemplo, o sinal da cruz, que algumas igrejas ainda fazem, eram feitos pelos cristãos para se identificarem como cristãos. Ou aquele peixinho que às vezes a gente vê nos carros, né? Muitas vezes eram desenhados no chão, e ali eu sabia que aquela pessoa era um cristão também. Era posto como tipo de marcas, símbolos da igreja eram colocados, e de forma muito disfarçada, né, para que o Império Romano não percebesse, mas para que um cristão identificasse aquilo. E quando cristãos se encontram, irmãos, não só naquele tempo, mas nos dias de hoje, quando nós estamos em igrejas que cultuam a Deus de verdade, quando a palavra é exposta, nós nos sentimos em casa. É por isso que quando nós convidamos a participar da mesa do Senhor, nós não dizemos assim, olha, essa mesa é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você que não é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, você não tem direito e não deve participar dessa mesa. Não, é a mesa do Senhor. E todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que fazem parte de uma igreja genuinamente evangélica, que estão em paz com Deus, em paz com a igreja, são convidados a participar dos elementos, porque é a mesa do Senhor. Assim é, irmãos, o pensamento na mente desse levita. Nós ficaremos nas cidades que pertencem aos nossos irmãos. Nós estaremos em casa. Ainda que sejam tribos, famílias diferentes, fazemos parte de um único povo. Nós estaremos seguros lá. De repente, até participaremos das reuniões de oração. Seremos bem hospedados lá. Veja, a forma como o pai da moça hospeda. A hospitalidade, irmãos, é uma marca do povo de Deus e faz parte da lei do Senhor. O Senhor nos convoca a sermos hospitaleiros. Então, essa era a expectativa no coração daquele levita. Ficaremos com os nossos irmãos. E o versículo 13 diz assim, caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Era lá que ele se sentiria seguro, entre o povo de Deus, entre a igreja de Deus. A segunda parte do texto, e eu chamo sua atenção à leitura que eu farei do versículo 14 até o versículo 30. Perceba o que nos diz a palavra do Senhor do versículo 14 ao versículo 30. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite,
Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, e veja, irmãos, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, lá ao norte, mas morava em Gibeá, porque os habitantes do lugar, e ele faz questão de dizer que eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou: para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os lugares da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui até Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma falta. Então disse o velho: paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, para que o homem, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã o seu senhor, abriu as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Chegando a casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Meus irmãos, a cena descrita aqui, por si só, basta para a gente entender tudo o que aconteceu. É uma cena terrível, digna dos piores filmes de terror que a gente possa assistir. Lembre que a motivação do levita é: ficaremos na casa ou na cidade dos nossos irmãos. Não ficaremos numa cidade de pagãos. Porque na mente dele, irmãos, os riscos reais à sua vida, a vida da sua concubina, a vida do seu servo, estavam nas cidades pagãs. E, de fato, ele devia se preocupar com isso. Porque, lembre, o que está acontecendo aqui na tribo de Benjamim é exatamente a assimilação da cultura pagã. Eles estão repetindo aqui exatamente o que os pagãos fariam. Só que, meus irmãos, o triste, e pastor Emílio ele diz isso, comentando esse texto, o triste é que eles não estão numa festa de carnaval. Eles estão no retiro de carnaval da igreja. Eles não estão nos piores antros da terra, onde isso aconteceria fácil. Eles estão no culto de oração. Eles não estão entre aqueles que declaradamente odeiam a cruz de Cristo. Eles estão entre aqueles que dizem amar a cruz de Cristo. É por isso, irmãos, que o que acontece aqui é tão grave.
E será mencionado, por exemplo, no texto do profeta Oséias, no capítulo 9 e no versículo 9, de forma dramática. A cidade de Gibeá, ela será lembrada, irmãos, como uma cidade terrível diante de Deus. Como pessoas que cometeram atos terríveis, repugnantes diante de Deus. O levita, ainda que paganizado de alguma forma, ele não quis ficar numa cidade pagã. Ele não quis ficar em Jebus. Ele vai até Gibeá, que pertence à tribo de Benjamim. Agora, veja se não parece um cenário de terror. É como se, ao entrar naquela cidade, aquele levita, o seu moço puxando aqueles 2 jumentos, a sua esposa, eles fossem passando por ali e, de repente, todo mundo que estava com a porta aberta olhasse assim e fechasse a porta. É como se alguém que estivesse na janela regando as plantas, ao ver aquela comitiva passando ali, eles fechassem as janelas rapidamente. Irmãos, a hospitalidade que era tão comum ao povo de Deus foi fechada para aquele casal e para aquele servo daquele casal. E ele faz questão de dizer, olha, nós temos aqui alimento para os nossos jumentos, nós temos alimento para a gente não vai ser pesado para ninguém, mas ninguém nos hospedou. Todas as portas foram fechadas. E a pergunta é, por que elas foram fechadas? Por que aquela cidade, irmãos, por que Gibeá fechou as suas portas para um estrangeiro, que ainda que fosse de outra tribo, um estrangeiro fazia parte do mesmo povo de Deus e um levita? As roupas de um levita eram diferentes. Ele era denunciado por sua forma de andar. Mas aquelas portas e janelas se fecham para eles. E ele então diz assim, vamos dormir na praça. E eu imagino, então, ele chegando naquela praça, montando ali a sua tenda, fazendo ali o seu acampamento, amarrando os seus jumentos, o seu servo ali preparando alguma coisa, e de repente vem um velho, um homem já velho, de idade. E aquele homem vem voltando de um dia pesado de trabalho. E de repente ele se depara com aquela cena. E não é indiferente aquela cena. Ele vai até aquelas pessoas que estavam na praça e pergunta, meu filho, de onde você vem? Para onde você vai? O que é que você está fazendo aqui? E o levita conta a história. As portas se fecharam para nós. A gente está vindo de Belém de Judá, estamos indo para a região montanhosa de Efraim, para a casa do Senhor. Ele faz questão de dizer. Ou seja, ele era um servo do tabernáculo, ele era alguém que servia na cidade de Siló. Era alguém confiável de se receber. E ele diz, estamos voltando para lá. Mas ninguém nos acolheu. E aquele homem velho, então, olha para ele e diz assim, na praça vocês não ficarão, vamos lá para casa. Irmãos, é interessante o diálogo que acontece aqui, porque é como se ele dissesse assim, sabe, eu não sei se vocês assistiram aquela série Lost. Lembra quando aquela fumaça vinha, né? Todo mundo corria para esconder-se daquela fumaça. Aquela coisa vinha, parece que de repente abria uma boca e pegava alguém era sugado e desaparecia, e daqui a pouco aparecia aqueles restos mortais lá espalhados. Todo mundo morria de medo daquela fumaça. Eu assisti aquela série com o Beta na época, a gente recém-casado, ganhamos um box de DVDs lá na época, né, do meu cunhado, e a gente assistia aquilo todo dia, né? Meu Deus, a fumaça vai aparecer. Eu dormia pensando na fumaça, irmãos. Eu fico imaginando aqui aquele senhor já idoso ali na praça, dizendo assim, olha, a fumaça está chegando. Vamos para a minha casa, na praça vocês não ficarão. Certamente, irmãos, aquele homem de idade, ele sabia dos riscos daquela cidade. Ele sabia quem eram os homens daquela cidade. E no capítulo 20 vai ficar claro para a gente que, inclusive, o levita, pelo menos, diz, né, que lideranças daquela cidade, os anciãos daquela cidade, estavam envolvidos diretamente nessa cena trágica que vai acontecer. Meus irmãos, o fato é que aquele homem velho, ele sabia do que estava acontecendo ali. E ele então diz, vocês vão ficar lá em casa. E ele vai com a sua concubina e com o seu servo para a casa daquele senhor idoso. E lá ele é hospedado, e eles comem, eles bebem, e o texto diz que eles se alegram. Até que
a fumaça bate a porta. Meus irmãos, o texto ele vai descrever que homens daquela cidade, filhos de Belial, filhos da perversidão, filhos do mal, mas eles pertenciam à tribo de Benjamim. Meus irmãos, aqueles homens batem à porta da casa daquele velho. E aqueles homens pedem algo, irmãos, muito estranho. O pedido deles é: esse homem que você hospedou, traz ele para fora, que a gente quer abusar dele. Vocês entendem o significado aqui da palavra abuso, não precisam entrar em detalhes. Irmãos, aqui nós temos literalmente uma transposição para um texto lá de Gênesis no capítulo 19. Gênesis capítulo 19 nos conta a história de Sodoma. O Senhor anunciou a Abraão que destruiria aquela cidade porque a iniquidade daquela cidade chegou até os céus. O aroma fétido do que acontecia ali chegou até as narinas do Senhor. Isso mostra, irmãos, que o Senhor não é indiferente à iniquidade. Às vezes a gente olha assim e diz assim: Senhor, o Senhor não está vendo a calamidade, o Senhor não está vendo a iniquidade, o Senhor não está percebendo o que está acontecendo. Meus irmãos, Deus não é indiferente à iniquidade. O aroma fétido de Sodoma chegou até as narinas do Senhor. E o Senhor estava ali agora com os seus anjos para destruir aquela cidade iníqua. E se os irmãos me permitem, o texto de Ezequiel, no capítulo 16, nos diz o que era a iniquidade de Sodoma. E era muito mais, irmãos, do que simplesmente as questões sexuais. Veja o que é que Ezequiel ele nos diz sobre a iniquidade de Sodoma. Capítulo 16, o versículo 49 de Ezequiel nos diz o seguinte: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Soberba, fartura de pão e tranquilidade. Meus irmãos, quando nós olhamos para o contexto de continentes do nosso mundo que se dizem pós-cristãos, o que é que nós percebemos? Soberba, fartura de pão e aparente tranquilidade. Veja, as pessoas quando têm isso, elas olham e dizem assim: vocês que passam fome aí do terceiro mundo, talvez vocês precisem de Jesus, a gente não precisa de mais nada, estamos fartos. Nós temos segurança, nós temos saúde, nós temos tecnologia, nós temos muito dinheiro, a gente pode fazer as viagens que a gente quer, a gente pode fazer tudo que a gente quer, estamos em paz, estamos tranquilos. Esse era o pecado de Sodoma. Irmãos, porque quando se atinge esse status, as outras coisas começam a ser incorporadas como que um meio para uma destruição de dentro para fora. É como se a licenciosidade, a permissividade, a destruição dos valores começasse a acontecer porque eu não preciso mais de Deus. Esquece-se do Senhor, esquece dos feitos do Senhor da história. Irmãos, e pensando aqui, principalmente no continente europeu, a reforma protestante acontece lá. As primeiras igrejas, irmãos, o berço da teologia acontece lá, porém o berço do liberalismo também é lá. Quando de alguma forma eles disseram: temos tudo, não precisamos de mais nada. É exatamente nesse ponto onde se baixa a guarda, que se começa a assimilar o paganismo. E a primeira coisa que se põe em xeque, irmãos, é a palavra de Deus. Eles passaram a esquecer quem era o Senhor. Passaram a esquecer os feitos do Senhor. Eles não precisavam mais de Deus. E esse é o maior engano do coração da igreja. É quando ela olha para si e diz assim: nós temos tudo, não precisamos mais de nada. Há uma história que é atribuída a Tomás de Aquino, que em certa época resolveu visitar Roma, e da construção lá, o início da construção da Basílica de São Pedro,
a pessoa que o recebeu lá começou a mostrá-lo à cidade e dizer assim: olha, nós não somos mais como Pedro e João, lá em Atos, quando entravam no templo, né? E aquele paralítico olhou para eles e disse assim: me dê alguma coisa. Eles disseram: não temos prata nem ouro. Nós agora temos muita prata e muito ouro. E aí dizem que Tomás de Aquino olhou para aquele homem e disse assim: mas não temos mais a autoridade e o poder de dizer ao paralítico: levanta e anda. Meus irmãos, quando se abre mão de Deus, quando esquece-se quem é o Senhor e os seus feitos, essa hospitalidade ela se torna estranha, porque na verdade ela tenta nos proteger da própria igreja. Irmãos, da mesma forma que no primeiro bloco do texto, a hospitalidade ali foi estranha, nós temos uma hospitalidade estranha aqui também. Houve uma peregrinação até Belém de Judá e agora houve uma peregrinação até Gibeá. Houve uma hospitalidade estranha em Belém de Judá e agora há também uma hospitalidade estranha em Gibeá. Só que por razões completamente diferentes, mas que possuem o mesmo coração. O que se fará da minha filha e agora é o que se fará dessas pessoas. Só que aquele homem que protege, quando ele vê a ameaça batendo na sua porta, ele tem uma reação paganizada. Da mesma maneira que o pai da moça teve em querer segurar aquele levita lá para garantir, de repente, a vida da sua filha. Ele agora tem uma atitude paganizada. Faça o seguinte: vocês não podem abusar dele, ele é meu hóspede. Mas olha, eu tenho 2 seres aqui que têm um valor menor. E veja, irmãos, isso não é um valor bíblico, isso é um valor pagão. O paganismo é quem tenta estabelecer uma concorrência entre o homem e a mulher no sentido de valores diferentes. A palavra de Deus, irmãos, nunca fez isso. Quando nós olhamos, irmãos, Deus estabelecendo a criação do homem e da mulher, ambos foram feitos à imagem de Deus e por isso têm o mesmo valor. Ainda que tenham papéis diferentes e se complementem nesses papéis, homem e mulher possuem o mesmo valor. Diante de Deus, irmãos, não tem valor maior por aquele que tem mais ou por aquele que tem menos. Diante de Deus não há valores diferentes entre cores de peles. Irmãos, diante de Deus não existe isso. Há um único valor. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Porém, o paganismo distorce isso. O pecado quebrou isso que foi estabelecido por Deus na criação. E o pecado, então, irmãos, passou a fazer com que, de forma generalizada, a parte daquilo que era povo de Deus fosse considerado a mulher como um ser de menor valor. E nós vimos esse mesmo valor sendo discutido entre o levita e o pai da moça. Em nenhum momento a moça foi ouvida. E da mesma forma aqui, aquele homem idoso, ele tinha uma filha virgem em casa. E ele olha para aqueles homens que estão lá. Nós não sabemos, o que o texto dá a entender era que eram muitos homens. Ele olha para aqueles homens, olha para a sua casa e vê ali um visitante de valor que era um homem. E ele olha 2 seres de menos valor, a minha filha que é virgem e a concubina dele. Faça o seguinte, eu vou jogar as 2 para vocês devorarem. Abusem dela a noite toda, façam o que quiser com ela, só não mexam com ele. Irmãos, olha a atitude louca na mente desse homem. Você, homem, qual seria a sua atitude nesse momento? Eu pediria a Deus, irmãos, a mesma força que Ele deu a Sansão para rasgar aqueles leões. Eu defenderia a minha casa até as últimas consequências. E é isso que nós somos chamados como homens a fazer. Nós não somos chamados à covardia. Nós não somos chamados ao jeitinho. Nós não somos chamados a fazer o que é mais fácil. E isso, irmãos, não é só numa ameaça contra a nossa vida, mas é na proteção integral da nossa casa. Nós, como homens, precisamos assumir, irmãos, esse é um papel, é uma tarefa que Deus nos deu. Cuidar do coração da nossa esposa, para que ela esteja bem, para que ela caminhe bem, muitas vezes abrindo mão do que nós queremos por causa dela, assim como Jesus fez por sua igreja. Ele foi até a cruz e se entregou por sua igreja. Da mesma forma, irmãos, protegendo e cuidando dos nossos filhos. A educação dos nossos filhos não é responsabilidade do Estado, não é responsabilidade da igreja, nós não podemos terceirizar.
A responsabilidade da educação dos nossos filhos é nossa. A responsabilidade pela saúde dos nossos filhos é nossa. Meus irmãos, nós precisamos assumir essas questões. Isso diz respeito a mim e a você como homem. Mas esse homem aqui, ele age como um pagão. Ele olha para sua filha que é virgem e talvez cheia de sonhos. Talvez com desejos lícitos no coração, aguardando pelo casamento. E ele diz assim, eu lanço ela para vocês, façam o que vocês quiserem. Meus irmãos, a cena se repete ao que acontece na casa de Ló. Quando os anjos do Senhor entram na casa de Ló, lá em Sodoma, capítulo 19 de Gênesis, é exatamente isso que acontece. Os homens de Sodoma, que eram impiedosos, que não conheciam a Deus, eles cercam a casa de Ló e dizem assim, manda esses homens para cá que nós queremos abusar dele. E Ló diz assim, tá aí minhas filhas, e eles não querem as filhas de Ló. Até que os anjos do Senhor, eles se levantam ali e corajosamente, irmãos, eles protegem a família de Ló e tiram a família de Ló de lá. É diferente desse senhor idoso, é diferente desse servo, é diferente desse levita. Eles não defendem as suas mulheres. Eles fazem o que é mais fácil, o que é errado, diferente daquilo que o Senhor fez lá atrás em Sodoma. O Senhor guardou e protegeu. Eles simplesmente quiseram entregar. Quando não havia negociação, quando esses homens de Benjamim, homens de Belial, disseram assim, não, nós queremos ele. Ele toma a concubina daquele homem, joga e tranca a porta. Que os leões te devorem. Que eles matem a sua sede de sangue e a sua vontade de carne. Meus irmãos, cada vez que eu li esse texto essa semana, eu fiquei pensando no inferno que essa mulher viveu. E o narrador deixa para a gente, irmãos, uma cena muito clara. Durante toda a noite, aquela mulher foi forçada e violentada por aqueles homens. Toda a noite, irmãos, toda a noite. Mais recentemente, eu vi relatos do que aconteceu em Israel. Não é só porque é Israel, irmãos, mas eu vi relatos sobre a ilha de Marajó também, que já vem sendo denunciado há anos, mas que agora resolveram olhar. Porque é um mercado muito lucrativo, irmãos. Irmãos, crianças de 10, 11 anos que têm seus dentes da frente quebrados, para não morderem os homens na hora do... Vocês sabem o que é que eu estou falando. Crianças de 8, 9, 10 anos, irmãos, que são estupradas, que são vendidas, que são negociadas a preço de banana. Eu lembro de uma viagem missionária que nós fizemos para o sertão. E por R$10, um homem idoso da cidade pagava para meninas pré-adolescentes terem relações com ele. Meus irmãos, essas coisas acontecem debaixo dos nossos narizes. Essa mulher, irmãos, viveu o pior inferno da vida dela. Há um comentarista que ele diz o seguinte: se algum ser humano já suportou uma noite de puro terror, foi ela. Aquela noite deve ter sido para ela tão escura quanto o próprio túmulo. O dia amanheceu. Aqueles homens da noite, aqueles seres, aquelas criaturas bestiais da noite, abandonaram aquela mulher acabada, completamente destroçada, desumanizada. Ela mal conseguia se mover. Ela se arrasta até a porta da casa, onde estava o seu marido. E ela cai fraca na porta daquela casa, segurando a entrada da casa. Ela desfalece ali naquele lugar. Irmãos, a cena é terrível. Mas o que acontece a seguir, irmãos, parece ser mais trágico ainda.
Porque aquele levita, irmãos, ele havia casado com aquela concubina. Ele é uma mistura de marido barra senhor dela. Mas nós percebemos nesse texto, irmãos, que a bestialidade não fazia apenas parte da tribo de Benjamim, mas do coração daquele homem também. Homem, eu não quero chamar você para imaginar essa cena, mas todos nós aqui, se você encontrasse uma pessoa completamente arrasada, acabada, e você soubesse a razão por que ela está daquele jeito, como é que você agiria com aquela pessoa? Eu não quero que você pense na sua esposa ou numa filha, porque eu passei noites remoendo isso e com o coração em pranto por causa disso. Mas veja, qualquer pessoa que fosse, que está estendida na porta do seu apartamento, ou na porta da sua casa, e você olha para aquela, você trataria essa pessoa como? Sabe como é que aquele levita trata essa mulher? Primeiro ele acorda, levantando-se pela manhã. Ele dormiu, irmãos. Enquanto a sua mulher, irmãos, era violentada, aquele homem dormia. Enquanto aquela mulher sofria, e aquela mulher está ali jogada sem forças nenhuma na porta dele, ele acorda, ele abre a porta, e ele vê aquele farrapo de gente caído na porta de casa. E a palavra que ele diz para aquela mulher: levanta-te, vamos embora. Como um bom senhor. Como um bom senhor de escravos. Ele não percebe a humanidade daquela mulher. Ele não percebe a imagem de Deus caída, depredada ali naquele chão. Ele percebe o seu interesse em continuar a viagem. Levanta-te, vamos embora. Qual é a resposta que aquela mulher dá? Nenhuma. Aquela mulher está tão fraca, irmãos. Ela está tão quebrada que ela nem consegue responder. Ele pega aquela mulher quase morta. Ele lança aquela mulher no lombo de um jumento. E aquela mulher continua a sua viagem. Se você sabe onde é que está Jerusalém, você sabe que Jerusalém está praticamente no centro de Israel. E ela é levada, irmãos, até as montanhas de Efraim. Foram dias de viagem, irmãos. Aquela mulher dependurada nas costas de um jumento. Sofrendo, sangrando, penando não só com o seu corpo, mas com sua mente e o seu coração destroçados no lombo daquele animal. Ela deve ter chegado praticamente morta em casa. E o que é que aquele levita faz? Cuidar das feridas dela? Não. Ele acha uma forma de dar uma lição a Israel. Só que a lição, quem vai para a cruz não é ele. Não é ele quem vai se sacrificar por ela. Não é ele que vai entregar a sua vida como exemplo por ela. Ele não é um tipo de Cristo. Ele não aponta para o que Cristo fez. Ele não se sacrifica por ela, mas ele sacrifica ela. Ele pega o seu cutelo. Ele parte aquela mulher em 12 pedaços e ele envia aqueles pedaços para as 12 tribos de Israel. Meus irmãos, é isso que aquele homem faz. Não é ele que vai para a cruz, mas é ela quem vai para a cruz. Ele sacrifica aquela mulher. Irmãos, o narrador termina esse texto no versículo 30 e eu peço que você olhe de forma solene, de forma grave. É como se ele parasse a história. E naquele momento ele voltasse os olhos para aqueles que estariam lendo nos seus dias. E ele diz assim: cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal coisa se fez nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso.
considerai, falai. É como se as aplicações do próprio texto estivessem sendo feitas pelo narrador nesse momento aqui. Ponderai nisso, considerai, falai. Lembre que isso não começou assim. O diabo nunca chegará para mim e para você com algo que é claro aos nossos olhos, que é um caminho contrário ao caminho do Senhor. Ele nunca chegará para mim e para você com uma proposta indecente de cara. Irmãos, lembremos do início do texto de Juízes. Eles não obedeceram a Deus, pelo contrário, eles esqueceram do Senhor. Eles esqueceram do que o Senhor havia feito por eles. Eles perderam a sua identidade, eles passaram a assimilar a cultura pagã. É só um trabalho a mais. É só uma visualização a mais. É só uma paquera despretensiosa a mais. É uma olhadinha a mais. É uma palavrinha a mais. É uma brincadeira a mais. Não é nada demais. Todo mundo faz. A gente não pode ser tão rígido assim com a gente mesmo. A gente não pode ser tão duro assim, afinal de contas, o que importa são os meus projetos. Eu não posso ser tão mal assim com as pessoas. Eu posso abrir mão de algumas coisas. Olha, se fulano de tal escolheu casar com um pagão ou com uma pagã, que besteira, coisa boba. Quem sabe não é um casamento ou um namoro evangelístico, missionário. Irmãos, a gente vai abrindo pequenas brechas. E daqui a pouco nós estamos participando das festas e das celebrações de coisas que são contrárias à palavra de Deus. De coisas que Deus abomina. E nós estamos lá festejando, o inferno está em festa. E nós estamos lá celebrando o quê? E essas pequenas gotas, irmãos, vão abrindo brechas no nosso coração. E nós, com o pretexto de não sermos tão radicais, entenda radicais aqui como obedientes à palavra, nós vamos abrindo brechas. Na criação dos nossos filhos, no nosso casamento, na vida da igreja. E aí chega o ponto da mulher ser esquartejada, depois de ser violentada pelos próprios filhos de Deus. Irmãos, essas coisas não aconteceram na festa de carnaval. Foi no retiro da igreja. Essas coisas aconteceram, irmãos, no meio do povo do Senhor. E a Bíblia é maravilhosa. E Deus, quando inspirou esse narrador para que ele escrevesse essa história, Deus não tem, irmãos, a intenção de encobrir as coisas feias. Deus mostra para a gente toda a podridão do seu povo, para dizer para mim e para você, é nesse ponto que o seu coração pode conduzir você, se você brincar com o pecado. Se você abrir brechas, se você deixar pensamento de, é só uma bobagem, é uma besteirinha, não vai fazer mal a ninguém. Deixa isso se alojar no seu coração para você ver a árvore terrível que vai crescer. E os frutos dela serão expostos. Nada disso começou assim, irmãos. Não brinque com a desobediência. Não brinque com o pecado. Não pense que esse mundo é seu amigo. Tenha cuidado com o seu coração. Lutas que você possui, tendências que existem no seu coração de vitimização, tendências que você possui à arrogância, à prepotência, a fazer valer o que você quer e não o que Deus quer. A muitas vezes se esconder embaixo de uma capa de santidade quando as coisas estão fétidas, estão podres por dentro. Não brinque com o seu coração.
Não brinque com o seu coração no mau uso da Escritura Sagrada. Mas a Bíblia diz isso, e se não for assim, você que está errado. É você que está errada. Não brinque com essas coisas, não dê brecha. Guarde o seu coração no Senhor, na sua palavra, no assim diz o Senhor. E em segundo lugar, foi por gente assim que Jesus morreu. Foi por gente como eu, por gente como você, que ele foi até aquela cruz. Não pense que você não é capaz de fazer as mesmas coisas que aqueles homens, que aquele velho e aquele levita fizeram. Você é capaz de fazer coisa pior. Há um potencial de destruição terrível no nosso coração. Você pode ter tido a melhor educação, os melhores valores, os melhores princípios, e ser capaz de convidar o seu namorado com o irmão dele e assassinar os seus pais a sangue frio na sua casa, como aquela Suzane fez no passado, e como tantos pais têm sacrificado os seus filhos hoje. E como tanta gente tem feito isso hoje. Nós temos o mesmo potencial. O que nos separa, irmãos, é a graça de Deus. E é quando nos percebemos tão miseráveis e tão maus, que a cruz de Cristo passa a ter um valor muito maior para a nossa vida. Irmãos, o que o Cordeiro de Deus fez naquela cruz. Quando nós nos reunimos no dia do Senhor, nenhum de nós merecia estar aqui, irmãos. Nenhum de nós possui uma dignidade em si para se colocar de pé diante do Senhor. Nenhum de nós. E mesmo alcançados pelo sacrifício de Cristo, nenhum de nós continua tendo. Porque sempre foi e sempre será a dignidade do Filho de Deus. Porque sempre foi e sempre será o sacrifício perfeito de Cristo. Jesus morreu por você para livrar você do mundo, para livrar você do diabo, para livrar você de você mesmo. Da condenação ao inferno que eu e você nós merecíamos. Nenhum de nós pode dizer, eu não merecia, eu sou bom. Todos nós, sem exceção, fomos destinados para o inferno. Por causa do nosso pecado. Graciosamente, irmãos, o Senhor nos arrancou dessa situação e nos trouxe para Ele. O Senhor Jesus não sacrifica a sua igreja. Pelo contrário, Ele se entregou como sacrifício. Ele jamais despedaçará a sua igreja em 12 partes e a enviará como exemplo. Ele foi ferido naquela cruz como exemplo. O seu sangue foi derramado naquela cruz. A sua graça cobriu os pecados daqueles benjamitas que se arrependeram. A sua graça é poderosa para cobrir os pecados daquele levita, se ele se arrependeu. Daquele idoso, se ele se arrependeu. A sua graça é poderosa para alcançar o coração daquela concubina, se antes de ser partida, ela olhou para a cruz de Cristo. A sua graça foi poderosa para transformar o meu coração e o seu coração, se é que nós permanecemos em Cristo, nele alicerçados.